Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos ler 3 versículos. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. O texto vai dizer assim. A epígrafe da minha Bíblia, o título em cima, né? As mulheres que serviam Jesus com seus bens. Versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam Jesus com seus bens ou com as suas fazendas. Somente aqui. Amém, irmãos? Neste momento nós vamos contribuir na casa do Senhor. Eu me perguntei esses dias, que se Deus trouxe esse texto ao meu coração, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele é 100% homem. E a Bíblia diz que 30 anos de idade ele começa o seu ministério de pregação, porque até os 30 Jesus era carpinteiro, seguindo a profissão do seu pai humano, José. E com 30 anos Jesus agora para o seu serviço secular e vai agora pregar a palavra, porque ele viveu 33 anos e meio. O seu ministério foi um ministério rápido, 3 anos e meio aproximadamente. E a Bíblia diz que ele escolheu 12 homens para que pudessem instruí-los e pudessem pregar a palavra. E se você pegar a história desses 12 homens, eram pescadores, eram homens que dependiam da pesca para a sobrevivência, para cuidar das suas famílias. Não sabemos se todos eram casados, mas a Bíblia fala que Pedro era, porque Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro era casado. Os outros não sabemos se era casado, porque não refere se tinha famílias ou não. Só que o que faz agora esses 12 homens largar sua pesca, seguir Jesus para pregar a palavra de aldeia em aldeia, cidade em cidade, como eu acabei de ler aqui? Como que esses homens sobreviveriam? Se eles haviam agora largado a pesca, abandonado a pesca, até o próprio Jesus era Deus, mas era 100% homem, e comia, bebia, chorava, tinha suas necessidades físicas também como um ser humano. E a Bíblia diz que Jesus ele curou algumas mulheres, e uma delas chamada Maria Madalena, a qual tinha 7 demônios. E essa mulher e as demais que foram curadas por Jesus sentiram graças para aquilo que Jesus havia feito por elas. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres, por gratidão que aquilo que Jesus havia feito por elas, o texto vai dizer, versículo 3, que essas mulheres serviam Jesus com seus bens, ou seja, elas mantinham Jesus juntamente com os 12, porque esses 12 agora, o que a vida deles era pregar. Então a gente aldeia, cidade, para pregar a palavra do Senhor. E essas mulheres tinham o quê? Fazer alguma coisa por Jesus, porque Jesus tinha necessidade como qualquer outro, e alguém precisava o quê? Custear o seu ministério. Escute o que eu vou dizer. Quando Deus estabeleceu, irmãos, a forma de nós ofertarmos ou devolver, porque eu só devolvo aquilo que eu me pertence. Quando você pega algo emprestado de alguém, você pegou emprestado, você devolve. Então por isso que o dízimo não é dar, é devolver, porque tudo é de Deus. Você crê que tudo é de Deus? Então quando você devolve 10% daquilo que Deus lhe der, você não está dando, você está devolvendo. E para ficar com 90%, para você ofertar e para você fazer o que você bem entende com os 90%. Então todas as vezes que Deus estabeleceu a forma de ofertar ou devolver o dízimo,
quando nós pecamos de uma forma de traição ou imoralidade. Não, até essas formas nós abrimos porta para o mal agir. Por quê? Jeremias 12, o Senhor diz assim: eu, Senhor, zelo pela minha palavra para cumpri-la. É por isso que eu falei agora há pouco. Aquele que ouve a minha palavra e pratica. E quando fala minha palavra, é toda a palavra. Não é somente algumas coisas. Todas as vezes que Deus estabeleceu a sua maneira de mim, que você ofertar, devolver algo. Por quê? Deus, você está bem ciente, consciente eu também, que Deus não precisa de dinheiro. Só que a obra dele na terra precisa. A pergunta é: Jesus estava na terra com o homem. Ele comia sim ou não? Ele bebia sim ou não? Ele precisava de dinheiro para sobrevivência, sim ou não? Eu te faço uma pergunta: você precisa de dinheiro para sobreviver, sim ou não? Quem não precisar, por favor, levante a mão para você ensinar como que faz. Todos nós precisamos, irmão. E a pergunta é: pastor, Deus pode enviar anjos? Pode, se quiser, pode. Mas o anjo que Deus escolheu na terra não é anjo de asa, não sei que você tem asa. São anjos que você, porque a palavra anjo é mensageiro. Então Deus estabeleceu homens e mulheres para que pudesse manter a sua obra ativa na terra. Jesus falou, presta atenção, Mateus 6,24: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Mamon e a Deus. Mamon, depois você busca, Mamon fala de dinheiro, moeda, finança, porque Jesus sabia quando o ser humano coloca o dinheiro no coração, a vida dele, ele vive em torno daquilo, a vida dele gira em torno daquilo. Ou seja, aí chama a palavra avarento, é alguém que vive somente para ter para si. Em toda a Bíblia, Deus vai nos ensinar que quando Deus nos abençoa financeiramente, o propósito, escute, eu vou dizer, nós temos que entender isso. O propósito não é somente para nós ficar como uma represa, tudo para mim, pastor, tudo para mim, não. Quando Deus nos abençoa um pouco mais financeiramente, é para que a gente seja um canal de bênção para outras pessoas, para outras vidas. Eu estou bem certo e ciente que Deus não vai abençoar todos financeiramente. Por quê, pastor? Vou repetir. Porque às vezes um pouquinho a mais que Deus pode dar para alguém só para a cabeça. Então é preferível ficar do jeito que está, para que você não possa se perder. A Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores, sofrimento. Então, mas todas as vezes que Deus estabeleceu forma de nós obedecemos a sua palavra, através da contribuição, de uma certa forma, é para nos abençoar, é para ver onde está o nosso coração. Jesus falou: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque às vezes o tesouro de muitos irmãos é o bolso, e quando se fala mexer no bolso, mexe no coração. E nós temos que entender que essas mulheres podem não, por aquilo que Jesus fez por elas, elas abençoaram o ministério de Jesus. A pergunta é agora: somente você vai levantar a mão, quero que você levante a mão hoje, seja nessa igreja ou em qualquer lugar. Será que em algum momento da tua vida Jesus, através de alguém, de uma congregação, fez uma coisa com você, sim ou não? Se você recebeu alguma coisa, levante a mão, por favor. Se você recebeu algo da parte, uma cura, uma libertação, uma direção, uma palavra, não sei. Sabe por quê? A igreja faz coisas que o governo não faz. A igreja faz coisas que muitas vezes o psicólogo não faz. A igreja faz coisas que muitas vezes o psiquiatra não faz. A igreja faz muita coisa que às vezes outros planos não faz. E essas mulheres, por agradecimento, porque havia 7 espíritos, 7 demônios na vida de Maria Madalena. Eu te pergunto: será que quando o demônio está habitando a vida de alguém, será que é fácil? A pergunta é: vai até alguma autoridade humana, um governador que não serve a Deus, ou um presidente, e manda ele mandar o mal embora da vida de alguém, se ele não mandar? O dinheiro não se
beneficiado por aquilo que Deus tem para nós. Então, a igreja faz coisa. Por exemplo, eu não fui formado, nem minha esposa, em psicologia, mas nós tomamos psicólogos humanos e psicólogos espirituais também. É lá mais ainda. Então, de uma certa forma, todas as vezes que você faz algo, você não está fazendo algo para o homem, mas sim em agradecimento e honra por aquilo que Deus tem feito por nós através de pessoas. Porque a pergunta é: você não vê um anjo aí na sua frente aí, ó. Você não vê um anjo na sua frente abençoando, mas Deus usa a cada dia os anjos da igreja para que através da vida deles a bênção do Senhor possa alcançar a igreja do Senhor. Então nessa noite eu peço que você se coloque de pé. Você que vai ofertar, você que vai devolver o teu dízimo, você vai sair do seu lugar. Só que entenda algo, irmãos. Faça isso com alegria. Certa vez, eu sempre gosto de contar experiência minha, né? Coisas minhas. Aqui está o meu menino, vocês conhecem ele. Para quem não conhece, Samuel. Ele está trabalhando. Eu sempre ensinei sobre ele, filho. Isso eu ensinei porque ele sempre me ouviu falar. Eu nunca obriguei ele a fazer as coisas. Ó, final do mês, tira seu dinheiro, seu salário, mas não faça isso não. Porque eu aprendi algo, pastor Edson, que nada é por força e nem por violência. Todas as vezes que eu sou forçado a fazer algo, é contrário à vontade de Deus. Todas as vezes que você faz algo forçado, que você é pressionado a fazer, você não deve fazer, porque alguém te forçou você a fazer. Mas todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer porque a gente crê na palavra de Deus. E não é porque que Deus pede um pouco menos para que Deus possa me dar um pouco mais, não. De uma certa forma, é uma semente que a gente vai plantando ao longo do tempo, para que ao longo do tempo a gente possa colher aquilo que a gente planta ao longo do tempo. Porque entenda uma coisa, eu digo e ensino em casa cada dia: ninguém vai colher o que não planta nada, ninguém vai colher o que não planta. Tem pessoas que questionam e perguntam a Deus: por que o fulano, Beltrano, se for assim, assim? A nossa vida é feita de plantação e colheita. Então, aquilo que nós não plantamos, não queira exigir da terra ou do céu, querer colher algo, porque isso é responsabilidade de cada um de nós, quando nós decidimos confiar na palavra do nosso Deus. Neste momento, mano de ano, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Você que vai ofertar, você que vai devolver o teu dízimo, faça isso com alegria e gratidão no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqui eu apresento a tua igreja e o teu povo que irá ofertar na casa do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha prosperar, Deus. A tua palavra tem sido ensinada dia após dia, culto após culto neste lugar, papai. Assim oro pela tua igreja e peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que trouxe, sai do seu lugar, em nome de Jesus. De uma igreja, a paz de Jesus, amém? Amém.